Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, estamos em Tua presença, Senhor, agradecidos pela Tua bondade, pela Tua graça, agradecidos, ó Deus, pela manifestação de Jesus Cristo, nos dando graça, perdão, salvação. Ó Deus Todo-Poderoso, obrigado. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade. Agora, Senhor, suplicamos pelos nossos ouvintes, os nossos irmãos, os que estão conosco neste horário. Ó, Senhor, os que terão contato com as nossas publicações, nossos seguidores e inscritos, ó Deus, guarda os nossos irmãos, nossos amigos das redes sociais. Querido Senhor, ajuda e guarda a Tua igreja. Nossos irmãos na igreja, meus filhos na graça, meus ex-alunos, meus alunos, ó Senhor, nos dá a Tua proteção, nos ensina a andar para frente, andar na Tua presença, nos dá graça, Senhor, e coragem para avançar. Deus fiel, ouve a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Unicresce no Ar, programa da Escola Teológica União e Crescimento. O nosso desejo é trazer a mensagem da Palavra de Deus desde o início, quando começamos nas emissoras e já vínhamos dando aulas presenciais. Na verdade, nosso trabalho teve o seu comecinho ali com muita timidez em 1988. Deus tem nos dado graça e nos sustentado até agora. Vamos continuar. E hoje nós vamos meditar na palavra, segundo o livro de Crônicas, capítulo 34. É o nosso texto. Segundo Crônicas 34 e os versículos 24 a 33. Louvado seja o bendito nome do Senhor. Aqui é uma mensagem para o rei Josias. Louvado seja Deus. Assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá. Porque me deixaram e queimaram incenso perante outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras de suas mãos. Portanto, o meu furor se derramou sobre este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor Deus de Israel, quanto às palavras que ouviste, porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Eis que te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz. Os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus habitantes. E tornaram com esta resposta ao rei. Então o rei mandou reunir todos os anciãos de Judá e Jerusalém. E o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes e os levitas e todo o povo, desde o maior até o menor. E ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro da aliança que fora achado na casa do Senhor. E pôs-se o rei em pé no seu lugar,
e fez aliança perante o Senhor, para seguirem ao Senhor, para guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos, com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo as palavras da lei, da aliança do Senhor que estão escritas neste livro. E fez com que todos quantos se acharam em Jerusalém e em Benjamim firmassem. E os habitantes de Jerusalém fizeram conforme a aliança de Deus, o Deus de seus pais. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel. E a todos quantos se achavam em Israel, obrigou a que servissem ao Senhor seu Deus. Enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir ao Senhor, o Deus de seus pais. Louvado seja o nosso Senhor para sempre. Querido Deus, lemos a Tua palavra. Pedimos, Pai, a Tua direção e proteção. Pedimos ao Senhor, fala conosco, fala com os nossos irmãos, nossos ouvintes. Opera em cada vida e nos dá, Senhor, entendimento desta palavra gloriosa. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, nós fazendo esta leitura e tratando de um tema tão rude, um tema tão duro, tão áspero, a gente tem que voltar no tempo e ver a lei. A lei de Deus, chamada também de lei de Moisés, porque foi o instrumento humano para escrever e entregar, esta lei previa uma maldição contra a nação se eles adotassem os costumes dos pagãos. E eles tinham uma facilidade incrível de adotar os costumes dos pagãos, até porque os pagãos parecem ser mais fiéis aos seus demônios, aos seus deuses, do que os próprios cristãos e crentes e judeus, de modo geral, eram e são fiéis ao Senhor da Aliança. Não é novidade. O próprio Deus tinha feito alguns dos seus profetas visitarem famílias que honravam suas tradições. Aquele exemplo dos recabitas é célebre. O profeta de Deus foi lá, orientado por Deus, levou um garrafão de vinho, um odre, e chamou eles, falou com eles, botou vinho, aqui vamos tomar esse vinho. Nós não bebemos vinho nunca. A gente, para evitar beber, a gente não planta. Nós somos ensinados a não beber e por isso somos proibidos de plantar vinha. Nosso pai, Recabe, Jonadab e tal. Resultado, Deus disse, olha, esses aí honram os seus pais e Israel não honra a mim. A Bíblia é cheia de exemplos assim. E um dos compromissos da lei de Moisés, a aliança de Deus, era, se Israel caísse na idolatria, esse costumezinho legal que os brasileiros têm de queimar a vela, de oferecer vela, incenso e louvor para os demônios, os ídolos. Alguns ídolos da religião foram pessoas que realmente existiram e outros são invenções e multiplicações. Por exemplo, Jesus tem bem os 50. Senhor morto, Senhor vivo, Senhor bonito, Senhor feio, por aí. Então, se Israel caísse na desgraça espiritual
e adotasse os ídolos, seriam amaldiçoados, porque eles eram o povo da aliança. Então, quem quebrasse a aliança sofreria maldição. Deus não quebraria a aliança porque o Senhor é fiel. Então, eles haviam quebrado a aliança, haviam rompido a aliança, haviam adotado costumes estranhos. Muitas coisas dos dias de Ezequiel, Jeremias, nesse tempo aqui do Josias, que foi um pouquinho antes, todas aquelas experiências negativas e amargas de Israel contrariavam a lei. Por exemplo, na época de Abraão, Deus eliminou Sodoma e Gomorra por causa dos crimes. Sodoma e Gomorra, apesar da história da sodomia e tudo mais, mas sodomia era uma face. O crime, o pecado que ficou conhecido como sodomia, era uma face daquela sociedade. Era apenas uma faceta. Eles tinham muita violência, eles tinham rebeldia contra Deus, contra a fé de modo geral. Eles não exerciam fé. Eram uma sociedade, uma cultura animalesca. Então, naquele tempo, Deus acabou com Sodoma e Gomorra. E na época do rei Josias, Sodoma e Gomorra tinha sido restaurada, não as cidades, e sim as práticas. Israel tinha um lugar lá, uma coisa chamada Casa dos Rapazes Escandalosos. Era uma espécie de bordel masculino. E, por incrível que pareça, tinha apoio do rei, não do Josias, mas tinha apoio de outros reis, teve apoio de outros reis. No Reino do Norte, era fichinha, sodomia e outros crimes era coisinha. Então, no período de Josias, houve uma profecia que Deus ia arruinar o reino de Judá, o reino do sul, a casa de Davi. O rei se afligiu e mandou consultar a profetisa Hulda, se não me falha a memória. E tinham achado um livro na reforma do templo que ele resolveu fazer. Acharam o livro na casa do Senhor. O livro jogado lá, empoeirado, ninguém nem ligava. Aí o sacerdote Ilquias leu este livro, entregou lá para ser lido. Leram esse livro. Quando o rei ouviu as ameaças que a lei fazia, a infidelidade do povo, aí o rei rasgou suas vestes, demonstrando tristeza, rasgou seu manto real, rasgou suas vestes e enviou para que consultassem ao Senhor. E foi isto que aconteceu. Ele ordenou: ide consultar o Senhor. Por mim e pelo resto de Israel e de Judá, precisamos da orientação divina. E a orientação foi esta: assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre este lugar, sobre os seus habitantes, a saber, as maldições que estão escritas na lei. Ali era a cláusula de fidelidade. Quem rompesse a cláusula, quem quebrasse o pacto,
seria punido. Deus é fiel, não ia quebrar o pacto. Né? A quebradura, o rompimento do pacto seria por parte da nação. E romperam. Aí Deus manda essa mensagem para o rei, que o rei tinha o coração fiel. Deus diz para o rei: eu vou fazer o que está escrito, mas eu vou empurrar para frente, eu vou adiar. Você não vai ver este mal. Você não vai ver estas maldições que estão escritas na lei, que se abateria contra o povo se agisse com infidelidade. Eu vou te poupar. Você não vai ver. Você não vai acontecer. Isso vai acontecer, mas depois que você falecer. E vai acontecer por quê? O versículo 25 diz: porque me deixaram queimar incenso perante outros deuses, me provocaram a ira com essas atitudes, portanto, o meu furor se derramou. Já está consumado. O meu furor se derramou sobre este lugar. Não vai ter, não tem recurso, não. Vai acontecer. Porém, não nos seus dias. Não agora. Eu vou esperar você falecer. Quanto você reagiu, quanto você chorou perante mim, você se humilhou perante mim, e por causa disto, você vai ser poupado. E não acontecerá nos seus dias, mas vai acontecer. Aí o rei convocou os anciãos, o rei convocou as autoridades. Aqui no versículo 28 diz que a promessa é: eis que te reunirei a teus pais. Isso é dizendo que vai morrer. Eis que te reunirei a teus pais, tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz. Os teus olhos não verão todo o mal que eu hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus habitantes. E tornaram com essa mensagem ao rei. Trouxeram a resposta e o rei mandou reunir os anciãos. O rei mandou reunir os sacerdotes. O rei mandou reunir os levitas e todas as pessoas que tinham mais condições de ajudar na solução dos problemas. O rei chamou essas pessoas para uma reunião e leram o livro da aliança aos ouvidos dessas pessoas. E o rei fez uma aliança com Deus, renovando a aliança que tinha sido quebrada. Aqui diz que eles fizeram aliança, versículo 31 diz que fizeram aliança para guardar os mandamentos, os testemunhos e os estatutos com todo o coração, cumprindo as palavras do Senhor que estão escritas no livro. Aí, todos os que se acharam em Jerusalém e em Benjamim foram orientados a firmar o concerto, a se comprometer. Isso porque acharam o livro na casa do Senhor. Leram o livro que tinha se perdido. E o rei se pôs na presença de todos, fez aliança com o Senhor na presença de todos,
para guardarem os mandamentos, os estatutos de todo o coração. No versículo 32 diz: e fez com que todos quantos se acharam em Jerusalém, em Judá, firmassem. Era uma aliança e não era um negócio do rei para Deus. Era um negócio do rei e de todos os súditos que se comprometeriam a não violar mais a lei do Senhor. Portanto, zero idolatria na aliança deles. Não teria. Josias fez uma reforma maravilhosa. Ninguém ia quebrar essa aliança. Ninguém deveria quebrar essa aliança. Romper a aliança não seria bom, porque já tinha o problema passado. Então eles firmaram a aliança, formaram o conselho e, entre as atitudes a adotar a partir deste concerto, estava aqui o versículo 33. O rei Josias tirou todas as abominações de todas as terras dos filhos de Israel. Tudo que tinha altares espalhados nas heranças tribais, em tudo que era lugar, onde Josias podia fazer a ação, podia trazer a palavra, podia levar o povo a um ato de contrição, de reconhecimento do seu pecado e de pedir perdão ao Senhor, foi feito. Então, meus amados, uma palavra verdadeira para nós. Deus prometeu: se quebrarem a minha aliança, vai haver provação, vai haver consequência. Aí quebraram a aliança. A aliança foi quebrada. E Deus fez o rei entender, através da leitura, achar o livro da aliança que tinha sido desfeito, desprezado. Achar o livro da aliança quando o rei ouviu a leitura, quando aquelas pessoas ouviram a leitura e viram a condição do rei, eles resolveram assinar a aliança, afirmar a aliança, se posicionar diante do Senhor, Deus da aliança. Não tem como escapar quando Deus determina uma coisa. Ele tem a eternidade ao seu lado, ao seu favor. Nós não. Então vamos orar. Orar pela igreja do Senhor Jesus. Orar pela igreja do Senhor Jesus no aspecto denominacional, as igrejas que têm suas identidades. E orar pela igreja única do Senhor Jesus. É aquela que a gente não vê. A gente olha para o sujeito, às vezes é famoso e é formoso, mas não tem o selo de Deus, não tem aliança, tem só religiosidade e interesses. Mas Deus conhece os que são seus. E pode acontecer isto. Agora o Senhor quer reconciliar cada um consigo. Vamos orar, pedir a graça do nosso Senhor pela igreja, pelas crianças, a juventude, por toda a igreja do Senhor. Bendito Deus, Pai Santo, Senhor da glória, nós estamos em Tua presença, agradecidos pela Tua bondade e graça. Continua conosco, Senhor, nos ensinando a Te servir. Guarda os meus irmãos, sustenta cada um, opera maravilhas, Pai, no seio da igreja. Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, ajuda meus irmãos, Pai, guarda os nossos ajudadores, recompensa, Senhor, recompensa, meu Deus, o trabalho de cada um, a dedicação de cada um. Faz, ó Deus, com que eles possam entender e guardar
a tua palavra santa. Nos dá graça para proclamar, nos dá graça, Senhor, para viver a experiência profunda contigo através do teu Espírito Santo. Deus fiel, ouve a nossa petição. Em o nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, desde agora e para sempre. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Leiam a Bíblia Sagrada e Deus vos abençoe grandemente. A paz do Senhor para todos.